Matemática para PRF, aula 2. E nesse vídeo a gente vai resolver exercício de regra de 3 simples da banca CESP/Sebrasp. Então vai resolvendo comigo, que é muito importante que você faça junto. Já deixa um like e se inscreve, que assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai entregar ele para mais pessoas. A gente vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas, certo? Então vamos lá, olha só. O primeiro exercício fala assim: considerando que uma equipe de 30 operários, então a gente identificou já aqui a grandeza operários, igualmente produtivos, construa uma estrada de 10 quilômetros de extensão em 30 dias. Opa, outra grandeza, dias. Julgue os próximos itens. Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários, então 30 operários, e no início do quinto dia, 2 operários abandonaram a equipe, opa, então se a equipe inicial tinha 30 operários e no quinto dia 2 operários abandonaram, significa que se passaram 4 dias, então a gente tem 26 dias restantes. 30 operários trabalharam 4 dias, então restam 26 dias. Então está falando assim, os 2 operários abandonaram a equipe e não foram substituídos. Então essa perda ocasionará um atraso de 10 dias no prazo de construção da obra. Então, se saíram 2 operários, você concorda com que a gente ficou com 28 operários? E a gente quer saber em quantos dias esses operários vão construir a obra. Então, a gente tem X aqui. Então, o primeiro passo foi identificar as variáveis, a gente já viu isso no vídeo passado, né? Segundo passo, colocar aqui os valores que a gente tem, os dados do exercício, então a gente já fez. E o terceiro passo, você lembra qual que é? É analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, olha só, a gente vem na coluna que não tem o X, né? E olha, opa, tinha 30 operários e foi para 28, então diminuiu o número de operários, setinha para baixo. E se o número de operários diminuiu, você concorda comigo que o número de dias vai aumentar? A gente vai gastar mais tempo para construir essa obra, porque tem menos operários? Então é inversamente proporcional. Então o que a gente vai fazer? Na coluna do x, a gente copia igualzinho tá. A gente faz uma fraçãozinha, então vai ficar 26 sobre x. E na coluna que não tem o x, a gente vai inverter os valores, então vai ficar qual fração? Vai ficar 28 sobre 30. Agora a gente multiplica cruzado, então a gente vai chegar aqui, 28x multiplicando aqui, né? É igual a 26 vezes 30. Fazendo essa continha, 28x é igual a 780. X é igual a 27,86 dias. Então, olha só, eu coloquei aqui para a gente. Se os operários não tivessem saído, a obra seria concluída em 26 dias. Por quê? Porque se passaram 4 dias aqui, então a gente tinha 26 dias restantes para eles construírem a obra. Então, era 26 dias. Com a saída, eles concluíram em aproximadamente 28 dias. Então, isso ocasionaria um atraso de 2 dias, olha só, porque era 26, agora são 28. Então, tá errado. Por quê? Porque tá falando que o atraso seria de 10 dias. Então, colocando aqui para a gente, tá errado. Então, vamos aqui para o segundo exercício, 17. Se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber um reforço de uma equipe com 90 operários, então aqui ó, a gente tem 30 operários para 30 dias. 30 operários para 30 dias. Então, a equipe vai receber um reforço de mais 90 operários. Então, se a gente tinha 30 operários inicialmente, recebeu um reforço de 90, 90 mais 30 dá 120 operários. Então, a gente vai ter mais operários, né? Igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial. Então, a estrada será concluída em menos de um quinto do tempo inicial previsto. Tá, então vamos lá. A gente quer saber quantos dias vai demorar e depois que a gente achar essa quantidade de dias, a gente tem que analisar se é um quinto do tempo ou não. Então vamos analisar aqui. Então a gente já fez 2 passos. A gente identificou as grandezas, que são operários e dias. Novamente, os 10 quilômetros de extensão não mudaram, então não vem na regra de 3. E a gente tem que analisar agora se é diretamente ou inversamente proporcional. Se a gente tinha 30 operários e foi para 120, aumentou e muito o número de operários. Se o número de operários aumentou muito, o que vai acontecer com o número de dias? Você concorda comigo que vai cair bastante? Setinhas com sentidos opostos e inversamente proporcional. O que a gente faz? A gente vem na coluna que tem o x, copia ele exatamente igual, então vai ficar 30 sobre x, vai ser igual ao quê? Na coluna que não tem o x, a gente inverte os valores aqui, então vai ficar 120 sobre 30. Então, montando aqui a nossa equaçãozinha,
120 vezes x dá 120x. 30 vezes 30 dá 900. Esse zero corta com esse zero. O x vai ser aproximadamente 7,5 dias. Tá, mas o que a gente faz com esse valor aqui? Antes a gente construía em 30 dias. Então a gente tem que achar quanto que vale 1/5 de 30 dias para a gente poder comparar. Então, olha só, o tempo previsto era de 30 dias. Devemos achar 1/5 de 30. Então, 1/5 de 30 é a mesma coisa que você multiplicar 1/5 vezes 30. Então, 1/5 vezes 30 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 6. Então, a estrada não vai ser concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Por quê? Porque 1/5 de 30 é 6 dias. Então, a gente teria que construir em menos de 6 dias para que a estrada fosse concluída em 1/5 do tempo inicialmente previsto. Então, também está errado. Então, vamos para mais uma aqui. Para montar certo aparelho, um operário demora 25 minutos. Então, a gente tem que aparelhos e minutos de grandeza, né? Para montar certo aparelho, um operário demoraria 25 minutos. Então, um aparelho, 25 minutos. Trabalhando continuamente para montar 10 aparelhos, então a gente coloca o 10 aqui. Esse operário gastará, aí a gente tem as opções aqui. Então, a gente vai gastar quanto tempo? Em vez de colocar x, eu coloquei t para a gente saber que é tempo, tá? Mas você poderia colocar x também. Então, a gente já fez dois passos, identificou as grandezas e montou os valorzinhos aqui em uma tabelinha. Então, vamos analisar agora se é diretamente ou inversamente proporcional. De um aparelho para 10 aparelhos, aumentou o número de aparelhos. Então, o tempo também vai aumentar, pessoal. Então, é diretamente proporcional. Então, montando aqui a nossa regra de 3, vai ficar 1 sobre 10 é igual a 25 sobre t. Por que que ficou assim? Porque é diretamente proporcional. Então, a gente copia exatamente do jeito que está. Então, t vai ser igual a 25 vezes 10, que dá 250. Agora, a gente tem que fazer outra regra de 3 para saber quanto tempo que equivale a 250 minutos. Então, olha só, transformar em horas. Então, a gente tem horas e minutos. A gente quer transformar horas para minutos. Uma hora tem quantos minutos? 60, você concorda comigo? E 250 minutos, a gente coloca aqui embaixo. 250 a gente tem x. Então, agora vamos analisar se é diretamente ou inversamente proporcional, né? A gente vem na coluna que não tem o x, 60 minutos para 250, aumentou o número de minutos. Se aumentou o número de minutos, vai aumentar o número de horas. Então, a gente multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar 1 sobre x é igual a 60 sobre 250. Resolvendo aqui, a gente tem 60x é igual a 250, x é igual a 250 vezes dividido por 60, né? X é igual a 4,16 horas. Mas não é 4 horas e 16 minutos, é 4 horas e 0,16 horas. Então, 4 horas a gente já sabe. Mas quanto que vale 0,16 horas? Então, a gente tem que montar de novo outra regra de 3. Vai ficar horas e minutos novamente. Uma hora tem 60 minutos. 0,16 horas tem quantos minutos? Fazendo aqui, vamos analisar se é diretamente ou inversamente, né? Se a gente tinha uma hora e agora tem 0,16 horas, concorda comigo que caiu o número de horas? Se caiu o número de horas, vai cair o número de minutos. Então, é diretamente proporcional. Então, fazendo exatamente aquela análise que a gente fez, eu não vou fazer de novo para não ficar muito cansativo, a gente chega aqui, x é igual a 9,6 minutos. 9,6 minutos você pode arredondar para 10 minutos. Então, a gente tem que 4 horas e 10 minutos, que é a letra B. Agora eu vou resolver de outro jeito para você ver que tinha outro jeito de resolver sem fazer tanta regra de 3. Então aqui, ó, por que eu coloquei 250 dividido por 60? Você concorda comigo que a gente achou na outra regra de 3, nessa daqui, ó, que o tempo necessário para gastar, para montar 10 aparelhos era 250 minutos? A gente achou fazendo essa regra de 3 aqui. Então, para converter minuto para hora, a gente divide por 60. Então, fazendo essa divisão, 4 vezes 6 dá 24, dá 240. E sobram 10. Então, a gente sabe que 250 minutos tem 4 horas e 10 minutos. Bem mais fácil de fazer, né? Novamente, a gente achou a letra B como resposta. Agora eu vou te dar uma dica extremamente importante, então presta bem atenção aqui. Os concursos da PRF e PF têm um grande nível de dificuldade, isso todo mundo já sabe, né? Porque eles são os melhores concursos do Brasil. E a minha dica é que você assista um vídeo que eu deixei na descrição desse vídeo aqui, do professor Renato Alves, onde ele vai te mostrar quais são os 3 erros que você deve corrigir para você ser aprovado. Então, se você quer conquistar a sua aprovação e mudar de vida, corre lá para assistir o vídeo do Renato Alves. O link está na descrição.
Então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha te ajudado. Em breve eu vou postar mais vídeos sobre matemática para CESP, né, para PRF e PF. Então fica esperto aí, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar o canal. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.